Imagine uma fogueira acesa no meio de um templo em ruínas. O chão está coberto de cinzas, e no altar, restos queimados de algo que ninguém ousa nomear. O vento uiva como se fosse um lamento antigo, e por um segundo você tem a sensação de que não está sozinho. Essa não é apenas uma história. É uma convocação. Hoje eu vou te contar sobre o último ritual de uma deusa esquecida. Uma cerimônia que misturava fé, sangue e espetáculo, e que terminou em silêncio, como se o próprio universo tivesse apagado as luzes. Parece cena de série de terror da Netflix, mas acredite, isso aconteceu. E o mais perturbador, talvez ainda esteja acontecendo em algum lugar do mundo. Antes de mergulharmos nesse labirinto de sombras, me faça um favor simples. Se inscreve no canal agora mesmo. Assim você não perde quando eu trouxer mais segredos que a história tentou esconder debaixo do tapete. Deixa o like para que essa história chegue a mais pessoas. Porque o esquecimento é o verdadeiro inimigo dos deuses. E nos comentários, escreve de onde você está me ouvindo. Quero saber de qual canto do mundo você está acendendo essa fogueira comigo. Respira fundo, porque daqui pra frente, cada palavra pode parecer um sussurro vindo de um lugar que você não deveria visitar. Ele foi encontrado com a garganta cortada diante de um altar de pedra, o corpo ainda quente e as mãos cheias de mel endurecido. Ninguém explicou de onde veio aquele líquido viscoso, nem por que a boca dele estava recheada de pétalas de flores. Era a marca final de uma cerimônia proibida, um bilhete sangrento deixado para o mundo. A deusa esquecida ainda exigia oferendas. E foi ali, entre moscas e silêncio, que começou o fim da memória dela. Mas para entender como chegamos a esse espetáculo mórbido, precisamos voltar no tempo. Muito antes do corpo cair sobre as pedras, essa deusa reinava sobre aldeias inteiras. Seu nome, hoje perdido, ecoava em cânticos que misturavam devoção e medo. Ela era a senhora da colheita e da morte, a rainha que aceitava tanto flores quanto sangue. E acredite, no passado, ninguém ousava ignorar suas vontades. Imagine uma época em que perder a fé não significava apenas ir para o inferno, mas ser expulso da comunidade, virar comida de cães. A religião não era escolha, era contrato social. A deusa garantia chuvas, fertilidade, proteção contra pestes. Mas como toda empresa divina, ela também tinha sua cláusula de multa. Sacrifícios. E se você acha caro pagar boleto de luz atrasado, experimente ser o escolhido do altar. O curioso é que ela não nasceu esquecida. No auge, seus templos eram centros de poder, mais movimentados que estádios em final de campeonato. As pessoas iam não só para rezar, mas para negociar, beber, fofocar e assistir rituais que eram, no fundo, um mix de missa, carnaval e UFC sangrento. Quem não participava era visto como herege, e herege naquela época vivia pouco. Com o tempo, a imagem da deusa começou a mudar. De mãe protetora, ela virou monstra faminta. O mesmo povo que antes oferecia flores, agora cochichava sobre o quanto ela gostava de carne humana. O marketing divino começou a falhar. E convenhamos, quando até sua base de fiéis começa a te cancelar, o caminho para a ruína já está asfaltado. Os sacerdotes, claro, tentaram manter a chama acesa. Eles eram os influencers da época, vendendo a ideia de que a deusa ainda era necessária. Só que cada ritual ficava mais sombrio, mais exagerado, quase uma tentativa desesperada de chamar atenção. Tipo banda decadente que, sem hits novos, apela para polêmicas. E funcionava por um tempo, mas o custo era alto. Sempre precisava haver mais sangue. E foi assim que ela morreu pela primeira vez. Assassinada pelo excesso. Quando a violência deixou de parecer sagrada e começou a parecer grotesca, muitos se afastaram. O poder da deusa enfraqueceu, não por um exército ou decreto, mas pelo simples desgaste de imagem. Cancelamento divino. Mais eficiente que qualquer espada. Mas aí veio a segunda morte, a mais cruel. O esquecimento. Religiões rivais apagaram seu nome de inscrições, queimaram livros e transformaram templos em igrejas. Restou apenas a lenda, murmurada em noites de vinho. E é aí que o corpo encontrado no altar volta à cena. Porque se ela morreu 2 vezes,
Por que alguém ainda sacrificava em seu nome? Esse mistério se tornou o fio invisível que costura séculos. Não sabemos quem eram os últimos devotos, mas sabemos que eles existiram. Eles guardaram rituais, cânticos e símbolos como quem esconde pornografia proibida em tempos de ditadura. Coisas que, se descobertas, custavam a vida. E ainda assim, eles não pararam. O mais irônico é que, enquanto reis e papas disputavam a política do mundo, camponeses ainda acreditavam que uma oferenda à deusa podia salvar sua plantação. Era fé low profile, clandestina. Um culto debaixo do nariz de todo mundo, mas invisível o suficiente para sobreviver às chamas da Inquisição. E então chegamos ao altar ensanguentado do começo. O corpo, as flores, o mel, não eram só sinais de devoção, mas de provocação. Uma mensagem direta. Vocês podem apagar livros, mas não podem matar o medo que ela deixou em nós. E nesse detalhe, talvez a deusa tenha vencido. Porque o esquecimento é morte, mas a lembrança do medo é eterna. Agora, se esse foi o primeiro capítulo da sua ressurreição, a pergunta que fica é: o que acontece quando deuses esquecidos começam a despertar? Para descobrir, precisamos entrar em outra parte dessa história. O momento em que deuses viraram inimigos. Ele foi queimado vivo no centro da praça, não por ser ladrão, nem por ser traidor, mas por ter oferecido flores a um altar antigo. Sim, flores. Nada de sacrifícios humanos dessa vez. A acusação? Idolatria. O crime? Lembrar uma deusa que não constava na lista de permitidas. E quando a multidão viu o fogo subir, não foi a chama que queimava mais forte, mas a ideia de que antigos deuses eram agora inimigos mortais. A virada de chave foi brutal. Um dia, você está rezando para uma deusa de colheitas. No outro, ela é demônio, tentação, vício, ou qualquer palavra conveniente para legitimar a perseguição. Foi o início de uma grande redecoração espiritual. Arrancaram estátuas, pintaram cruzes sobre velhos símbolos e decretaram que a fé antiga era veneno. Nada muito diferente do que acontece quando uma empresa compra a outra e decide apagar a marca concorrente. Os novos sacerdotes eram mestres do branding. Eles sabiam que, para consolidar uma fé, não bastava construir templos. Era preciso destruir memórias. E assim, a deusa esquecida ganhou um novo título: inimiga oficial do céu. Era o mesmo que transformar sua antiga professora de matemática em vilã de novela, só porque você passou a acreditar que números eram coisa do diabo. E claro, não bastava rotular. Era preciso espetáculo. Pregadores enchiam praças com sermões cheios de cuspe e gritos, descrevendo a deusa como uma mulher devoradora de homens, uma bruxa luxuriosa que corrompia crianças, uma inimiga invisível sempre à espreita. O público, ávido por drama, aplaudia como quem assiste a final de reality show. Quem precisa de Netflix quando o próprio padre entrega cliffhangers semanais? O povo, enredado por essas histórias, começou a enxergar sombras em cada canto. Qualquer colheita perdida, qualquer peste, qualquer morte repentina, era sinal de que os velhos deuses estavam tentando se vingar. Ironia cruel. Até a ausência deles era usada como prova de sua maldade. Era como se o simples ato de ter existido fosse, por si só, um crime eterno. E nesse jogo de narrativas, a deusa caiu do pedestal para o calabouço. De mãe protetora, virou inimiga universal. Aquilo que antes era festa, dança e vinho passou a ser descrito como orgia pagã, banquete satânico, ritual de perdição. Uma mesma história, apenas editada com filtros mais sombrios. Exatamente como uma foto repostada em rede social com legenda venenosa. Mas havia um detalhe que os novos pregadores não previram. Quanto mais se fala de um inimigo, mais ele permanece vivo. E assim, ironicamente, a demonização da deusa manteve sua chama acesa. Pessoas que jamais a conheceriam passaram a sussurrar seu nome em segredo, justamente porque ouviram que ela era proibida. Nada atrai mais que o sabor do interdito. Enquanto a elite espiritual fazia campanhas contra ela, nas vielas e tavernas circulavam histórias mais picantes. Que a deusa oferecia poder sexual,
que protegia amantes clandestinos, que favorecia os desajustados. Tudo aquilo que não cabia na moral oficial era colocado na conta dela. No fim, ela virou a musa do submundo. Um rebranding involuntário, de deusa oficial para rainha underground. E foi nesse clima que surgiram os primeiros mártires. Homens e mulheres comuns, executados apenas por manter símbolos escondidos. Eles morreram não pela fé em si, mas pela insistência em não esquecer. Cada fogueira acesa contra eles era também uma propaganda gratuita da própria deusa. E como toda boa propaganda, deixou marcas profundas. O mais fascinante é que, no fundo, essa guerra não era sobre deuses. Era sobre poder. Quem controla a fé, controla o povo. E quem controla o povo, controla a história. A deusa foi apenas um bode expiatório num jogo maior, uma vítima colateral daquilo que chamamos progresso espiritual. Como sempre, religião era só política com incenso. E assim, entre gritos, fogueiras e sermões inflamados, a deusa deixou de ser lembrada como divindade e passou a ser usada como espantalho. Mas é aí que nasce o paradoxo. Quanto mais se tenta enterrar uma memória, mais ela se agarra às sombras. E se ela não podia ser celebrada em altares, então passou a ser cultuada em silêncio, em sussurros noturnos, em nomes riscados em madeira escondida. O curioso é que essa clandestinidade só aumentou o mistério. Quem ousava invocá-la em segredo não sabia se estava chamando uma deusa ou um fantasma. E quando até o nome dela começou a sumir dos registros, restou a pergunta: o que acontece quando até o som da voz que invoca desaparece? É aí que entramos no território do nome que ninguém mais pronuncia. Ela foi enforcada na escadaria do templo, não por adorar a deusa, mas por pronunciar seu nome em voz alta. A corda apertou o pescoço antes mesmo que a multidão entendesse o crime. A acusação era simples: falar o que estava proibido. E assim, diante de olhares atônitos, uma palavra desapareceu do mundo. Não havia cadáver apenas naquela manhã, mas o enterro de um som. Voltar ao início ajuda a entender o peso disso. Durante séculos, o nome da deusa era repetido como mantras, gravado em pedra, entoado em casamentos, até usado como amuleto em batalhas. Era uma espécie de senha espiritual. Quem pronunciava se conectava à promessa de proteção. Só que com o tempo, o nome virou maldição. E ninguém queria ser pego carregando um feitiço na boca. O curioso é como os nomes funcionam como cadeados e chaves ao mesmo tempo. Você pode aprisionar uma divindade no esquecimento, simplesmente proibindo as pessoas de falar dela. Foi assim que a deusa morreu de novo. Dessa vez por silêncio forçado. O mesmo povo que a venerava, agora evitava o som de suas sílabas, como quem evita olhar para um cadáver em decomposição. É estranho pensar nisso, mas a história inteira da humanidade é um arquivo corrompido por censuras. Queimar pergaminhos era difícil, então a técnica mais eficiente foi sempre sufocar a fala. A cada boca calada, o som desaparecia um pouco mais. No fim, a deusa se tornou uma espécie de Voldemort ancestral. Aquela que não deve ser nomeada. E a ironia? Quanto mais proibido, mais misterioso. Crianças, principalmente, adoravam desafiar as regras. À noite, nas cabanas, sussurravam o nome que os adultos não ousavam repetir. Riam nervosas, como se fosse um jogo de tabuleiro macabro. Se nada acontecesse, riam mais alto. Se algo estranho ocorresse, um trovão, um copo quebrando, acreditavam que a deusa havia respondido. As autoridades, é claro, não achavam graça. Cada vez que o nome escapava em público, vinha punição exemplar. Era um controle de spam brutal. Quem insistia em repetir, virava exemplo na forca ou na fogueira. O som do nome foi sendo enterrado sob camadas de medo, até que restaram apenas fragmentos em manuscritos escondidos. E aí nasce outro paradoxo delicioso. O nome proibido virou senha secreta. Escritores marginais começaram a esconder sílabas em poesias, rabiscavam letras em pedras, gravavam símbolos em talismãs. Era uma guerrilha linguística, uma espécie de grafite clandestino no muro do tempo.
Ninguém podia falar o nome em voz alta, mas ele seguia sussurrando pelas frestas. Só que com os séculos, até os fragmentos se perderam. O que era senha virou ruído. O nome da deusa, uma vez poderoso, virou um mistério arqueológico. Hoje, estudiosos debatem se ela se chamava algo próximo a Elandra, Veira ou Asténis. Mas a verdade é que sem a palavra exata, o contato se rompeu. O Wi-Fi espiritual foi cortado. A ausência do nome criou algo ainda mais assustador: o vazio. Porque quando você não pode chamar pelo nome, a entidade não desaparece, apenas fica sem rosto. Ela se torna sombra, sensação, arrepio. A deusa deixou de ser figura clara e virou um fantasma conceitual. O medo do que não se pode pronunciar. E aqui entra a parte deliciosa da tragédia. Se ninguém mais sabe o nome verdadeiro, qualquer som pode ser ela. Qualquer sussurro noturno, qualquer eco em cavernas, qualquer vento na janela pode ser interpretado como a deusa respondendo. Não é mais fé, é paranoia institucionalizada. O esquecimento não matou a deusa, apenas a tornou mais difusa, mais presente em todo lugar. O nome proibido não foi apagado, mas espalhado. Um feitiço sem palavra-chave, sempre em espera. E se isso parece assustador, espere até descobrir o que acontecia nos sacrifícios que sustentavam o trono dela. Ele foi deixado amarrado sobre pedras, coberto de flores e mel, enquanto o povo gritava em êxtase. Quando a lâmina desceu, não houve silêncio de luto, mas aplausos, como se fosse final de campeonato. O sangue escorreu pelos degraus do altar e se misturou ao vinho derramado. Não era assassinato, era espetáculo. E pior, era considerado justiça divina. Para entender isso, precisamos desfazer o mito de que sacrifícios eram apenas barbaridades sem sentido. Eles tinham lógica, ainda que sombria. Cada corpo entregue representava equilíbrio, fertilidade da terra, proteção da aldeia, favor da deusa. Era basicamente um contrato de assinatura premium com o além. Quer colheita boa? Paga em sangue. Não gostou? Reclama no saque inexistente. A ironia é que muitos dos sacrificados não eram inimigos, mas escolhidos entre o próprio povo. Às vezes, até voluntários. Porque morrer no altar era propaganda política. Garantia que sua família recebia benefícios, terras, status. Era o plano de saúde vitalício, só que a vida do paciente acabava no ato. Os ricos até brigavam para oferecer filhos, transformando tragédia em networking espiritual. E claro, nada disso acontecia em silêncio. O ritual era acompanhado de música, danças e cânticos. As pessoas bebiam, comiam e torciam, como plateia de circo romano. O sofrimento humano era apenas o ponto alto da noite. Hoje vemos reality shows que exploram lágrimas e humilhações. Naquela época, a diferença é que não havia intervalo comercial. O altar não era apenas pedra. Era palco. Os sacerdotes, verdadeiros diretores de cinema, sabiam construir narrativa. Primeiro, a preparação. Lavar o corpo, pintar símbolos, vestir roupas sagradas. Depois, o suspense. Anunciar ao povo o motivo do sacrifício. Por fim, o clímax. A morte em si. Tudo cuidadosamente coreografado para extrair o máximo de impacto emocional. E é aqui que percebemos como religião e entretenimento sempre andaram de mãos dadas. O que para uns era fé, para outros era puro show. O espetáculo mantinha o povo unido, alimentava a devoção e consolidava poder político. Quanto mais chocante o sacrifício, maior o medo, e maior a dependência da deusa. Estratégia de marketing infalível. Os sacerdotes ainda lucravam em dobro. Além da devoção, acumulavam riqueza com oferendas. Grãos, ouro, tecidos, animais, nada era de graça. A cada ritual, eles saíam mais ricos, enquanto a multidão saía mais dócil. O sangue no altar era apenas uma parte do pagamento. O resto ia direto para os cofres sagrados. E quando alguém questionava se aquilo era justo, vinha a resposta pronta. É vontade da deusa. Quem ia contestar? Era como discutir tarifa de banco. Você até reclama, mas no fundo sabe que não tem escolha. O medo era argumento suficiente. Quem ousava duvidar, arriscava virar o próximo presente no altar.
Com o tempo, esses sacrifícios se tornaram rotina. Não eram exceções, mas parte do calendário anual. Primavera, corpo no altar, colheita ruim, mais um corpo. Epidemia, triplica o estoque de vítimas. Cada problema tinha a mesma solução: sangue. Simples, prático e eficiente para manter a ordem, ou o terror. Mas havia algo mais profundo. O sacrifício era também forma de memória. O sangue gravava a história no chão, transformava o instante em eternidade. Cada vítima era lembrada, não pelo nome, mas pela função. Aquele que garantiu a chuva. Aquela que afastou a peste. Não eram pessoas, eram hashtags vivas da devoção. E foi exatamente esse acúmulo de mortes que manteve a deusa no trono por tanto tempo. Sem sangue, ela era só mais uma estátua. Com sangue, virava a entidade real, temida, presente. Mas como todo vício, a dose precisava aumentar. Até que os banquetes noturnos se tornaram mais grotescos do que festivos. E é nesse cenário que chegamos ao próximo degrau da escuridão. O último banquete da noite sem lua, onde a fome da deusa parecia não ter mais limites. Eles encontraram a mesa ainda posta. Taças viradas, pão queimado, carne crua espalhada como se ninguém tivesse coragem de comer. No centro, uma mancha de sangue fresco que não vinha de animal algum. Parecia um banquete interrompido, uma festa que terminou em tragédia. Os corpos dos sacerdotes estavam ausentes, mas o altar ardia em brasas apagadas. O que realmente aconteceu naquela noite sem lua nunca foi explicado. Para entender a cena, precisamos voltar à preparação. O banquete não era apenas refeição, era um ritual de inversão. Tudo era servido de forma grotesca. Carne mal cozida, vinho espesso como sangue, pão intencionalmente queimado. Era como se a lógica fosse invertida de propósito, transformando comida em símbolo de morte. O jantar era metáfora, e metáfora com gosto de cinzas. Os convidados não eram camponeses comuns, mas escolhidos a dedo. Guerreiros, donzelas, velhos respeitados. Todos sentavam à mesa sabendo que parte da refeição não era apenas simbólica. O vinho era misturado com sangue verdadeiro. O pão às vezes com cinzas de corpos cremados. Imagine o Masterchef medieval com regras satânicas. O prato bonito era justamente o mais nojento. E não pense que as pessoas ficavam horrorizadas. Pelo contrário, havia riso, música, até dança. O grotesco virava entretenimento. E o medo era disfarçado de festa. Quem conseguia engolir as iguarias bizarras era aplaudido. Quem hesitava era olhado com suspeita. Comer era prova de fé. Recusar era assinar sua própria sentença. A cena do banquete tinha ainda outra camada. Cada prato representava uma oferenda. A carne crua, o corpo humano, o vinho grosso, o sangue dos escolhidos, o pão queimado, a alma consumida. Era um teatro culinário, onde cada mordida equivalia a uma oração sombria. A deusa não era servida diretamente. Os devotos eram forçados a se tornar parte dela. E quando a lua se escondia, tudo ficava ainda mais dramático. Nessa noite específica, não havia lua alguma. O céu negro parecia cúmplice. Os sacerdotes declararam que a escuridão total era sinal de que a deusa estava presente. Então serviram os pratos mais pesados, dançaram com tochas e recitaram cânticos proibidos. A atmosfera era tão densa que até o vinho parecia coagulado. Relatos dizem que, no auge do ritual, uma jovem foi trazida à mesa. Não como convidada, mas como prato principal. Coberta de flores e mel, colocada sobre a mesa como se fosse sobremesa viva. A plateia, embriagada, aplaudiu. Alguns choraram, outros riram. O banquete atingiu seu clímax. A transformação da vida em refeição. Só que algo saiu errado. Ninguém sabe se foi medo coletivo, revolta dos escolhidos ou intervenção divina. O fato é que a jovem nunca foi encontrada. Quando a fogueira apagou, restava apenas sua coroa de flores carbonizada. Os sacerdotes sumiram, e a mesa ficou como testemunha silenciosa de uma festa inacabada. O detalhe mais intrigante é que esse episódio marcou o início do fim. A população começou a desconfiar.
Será que a deusa ainda exigia esse tipo de banquete? Ou será que os sacerdotes estavam apenas inventando formas novas de se manter no poder? A dúvida corroeu a fé mais rápido que qualquer exército inimigo. E assim o banquete da noite sem lua se transformou em lenda. Para uns, foi prova de que a deusa desceu em pessoa e levou sua escolhida. Para outros, foi fraude, encenação grotesca que saiu de controle. A verdade nunca foi registrada. E como toda boa história, o mistério acabou valendo mais que a explicação. Hoje, ruínas apontam que esse banquete realmente aconteceu. Ossadas, taças, restos de pão carbonizado foram encontrados. Mas nenhuma prova concreta da jovem desaparecida. É como se o próprio tempo tivesse conspirado para manter o enigma vivo. Afinal, algumas histórias não querem ser resolvidas, apenas repetidas. E enquanto o povo especulava, crescia uma pergunta ainda mais perigosa. Seriam os sacerdotes verdadeiros servos da deusa? Ou apenas carrascos de luxo vestidos com túnicas? O corpo de um jovem foi encontrado atrás do templo, sem coração, mas com moedas de ouro espalhadas sobre o peito. Não era oferenda à deusa, era pagamento. O detalhe mais grotesco: o coração, ausente do corpo, foi servido no banquete dos sacerdotes. Ali, a linha entre fé e crime sumiu de vez. Eles já não pareciam profetas, mas carrascos vestidos de túnica. Para entender esse abismo, é preciso olhar para o papel dos sacerdotes. Oficialmente, eram mediadores entre deuses e homens. Na prática, eram banqueiros da fé. Recebiam grãos, animais, até joias como ofertas, e acumulavam fortunas que fariam um CEO moderno parecer estagiário. O altar era tanto palco religioso quanto caixa registradora. E como toda elite, eles aprenderam rápido a manipular. Diziam que a deusa ficava furiosa se o tributo fosse baixo. Traduzindo, pague mais. E claro, se uma praga atingia a colheita, a culpa nunca era do clima ou das pragas. Era da sua falta de fé, convenientemente medida em sacrifícios extras. Um esquema de pirâmide espiritual digno de Netflix True Crime. Muitos acreditam que os sacerdotes eram mais políticos que religiosos. Usavam o medo como arma e transformavam superstição em moeda. Se você devia favores, eles inventavam que a deusa exigia seu boi. Se você era desafeto, eles decidiam que a deusa pedia sua filha como oferenda. Fé seletiva, aplicada como justiça de conveniência. A cerimônia era só fachada. Atrás das cortinas, banquetes privados, orgias e consumo de luxos roubados da própria população. Os mesmos sacerdotes que pregavam jejum para o povo se esbaldavam com carnes raras e vinhos importados. O altar era a desculpa perfeita para encobrir uma vida de excessos. E havia ainda o detalhe mais sombrio. Os sacerdotes eram também juízes e carrascos. Eles escolhiam quem ia morrer, quando e como. Não precisavam de tribunais, apenas de justificativas espirituais. O povo acreditava que a deusa falava através deles, mas na prática era apenas a voz do poder sussurrando o que fosse mais conveniente. Isso criou uma atmosfera de paranoia coletiva. Qualquer um podia ser denunciado por heresia. Bastava um vizinho invejoso e pronto. Você virava sacrifício agendado. O medo mantinha a ordem, mas também alimentava a dúvida. Seriam os sacerdotes devotos? Ou apenas serial killers institucionalizados? Com o tempo, a própria comunidade começou a perceber as contradições. Muitos notavam que a deusa parecia exigir sacrifícios apenas quando os sacerdotes precisavam resolver dívidas ou mostrar força. Era como se a divindade tivesse se transformado em cúmplice de chantagem. Fé e extorsão, lado a lado, como um casal tóxico. Aos poucos, surgiram boatos de que os sacerdotes tinham perdido o contato real com a deusa, que continuavam o teatro apenas para manter o poder. Alguns afirmavam que eles mesmos já não acreditavam, apenas encenavam. Outros juravam que a deusa os havia abandonado, deixando-os como marionetes vazias num palco sangrento. Mas nem todo mundo ousava questionar em voz alta. O preço era alto demais.
desaparecimentos misteriosos, execuções rápidas, acusações de blasfêmia. Era mais seguro fingir devoção do que arriscar virar exemplo. O silêncio virou moeda de sobrevivência. E assim, os sacerdotes continuaram reinando como carrascos de luxo. A ironia é que quanto mais eles abusavam, mais o culto se enfraquecia. O povo começou a perder a fé, não na deusa, mas nos intermediários. E quando o filtro entre divino e humano perde credibilidade, o que resta é só medo. Foi nesse vácuo que nasceu a figura mais perturbadora do culto, a noiva da escuridão. Ela foi encontrada vestida de branco, coberta de mel e pétalas, mas sem rosto. O fogo tinha consumido tudo, menos a coroa de flores carbonizadas. Não era apenas uma vítima, era a noiva da escuridão, escolhida para encarnar a deusa em carne e osso. Uma mulher transformada em oferenda viva. Naquele instante, não havia diferença entre casamento e funeral. O ritual da noiva era o mais temido. Jovens belas eram selecionadas como representantes da divindade. Durante dias, eram tratadas como rainhas, banhadas em óleos, vestidas com tecidos caros, adornadas com joias. Mas todos sabiam que aquele luxo era só a embalagem do sacrifício. Era como receber upgrade para a suíte presidencial na véspera de uma execução. O simbolismo era cruelmente poético. A noiva não era apenas uma oferenda, mas a própria encarnação da deusa. Quando caminhava até o altar, os fiéis acreditavam que viam a divindade andar entre eles. E ao ser sacrificada, a mensagem era clara. Até a deusa precisa de sangue para se manter viva. Um casamento macabro entre fé e morte. E não pense que era segredo. Pelo contrário, era espetáculo público. Crianças, velhos, soldados. Todos assistiam à cerimônia de casamento. Havia música, risos, até piadas obscenas. Só que no final, em vez de festa, vinha o silêncio pesado do corte. A ironia é que muitos saíam acreditando que tinham testemunhado amor divino, não assassinato ritual. Algumas jovens tentavam escapar, mas era impossível. Fugir era trair a comunidade. Recusar era trair a própria família. E, paradoxalmente, muitas aceitavam com orgulho. Cresciam ouvindo que ser escolhida era honra suprema, garantia de glória eterna. O que ninguém contava era que a eternidade tinha gosto de ferro e cheiro de fumaça. A imagem da noiva, coberta de flores e mel, tinha outro detalhe simbólico. Ela era doce para a deusa, como alimento sagrado. O mel simbolizava pureza, mas também funcionava como armadilha. Insetos se aglomeravam no corpo durante o ritual, transformando a cena em espetáculo ainda mais grotesco. Beleza e podridão lado a lado. E aqui entra a parte irônica. O povo aplaudia como se fosse entretenimento. Muitos viam a noiva como protagonista de um teatro sagrado. Outros aproveitavam a ocasião para beber, rir e flertar. A morte virava pano de fundo para a socialização. No fim, era tanto fé quanto festa. Mais Coachella sangrento do que missa solene. Mas havia também uma camada de terror silencioso. Cada noiva lembrava às outras mulheres que beleza podia ser sentença. Quanto mais desejada fosse, maior a chance de ser escolhida. Não era bênção, era ameaça. A feminilidade era transformada em passaporte para o altar. E de forma perversa, isso mantinha todas sob controle. Com o tempo, histórias começaram a circular. Algumas noivas teriam desaparecido antes da hora, sumindo no meio do ritual. Outras teriam resistido até o último suspiro, amaldiçoando sacerdotes e povo. E havia quem acreditasse que, em certos casos, a deusa realmente se manifestava, transformando a vítima em algo mais que humano. O título de Noiva da Escuridão virou lenda em si. Poetas proibidos escreviam versos sobre elas. Viajantes levavam boatos para outras terras. Cada novo sacrifício alimentava mais a aura mítica. Não eram apenas vítimas, eram símbolos de um poder que não podia ser ignorado. Quanto mais tentavam apagar, mais fascinante se tornava. Mas como todo ritual que mistura medo e espetáculo, os riscos aumentavam.
O povo começava a se perguntar se aquilo era mesmo devoção ou só teatro sangrento. E quando a dúvida se instala, o palco perde força. Foi nesse cenário que surgiu uma virada ainda mais perturbadora. O momento em que o público deixou de se horrorizar e começou a aplaudir de verdade. O sangue ainda escorria pelo altar quando a multidão explodiu em aplausos. Crianças gargalhavam, guerreiros brindavam com cerveja, mulheres jogavam flores como se fosse final de casamento. A vítima, ainda tremendo, mal havia dado o último suspiro, mas a festa já tinha começado. Ali, diante da morte, não havia luto. Havia entretenimento. Essa é a parte desconfortável da história. Os rituais não eram escondidos. Eram públicos, anunciados, esperados como grandes eventos. Aldeias inteiras se organizavam para assistir. Era feriado, oportunidade de comércio, encontro social. Quem não comparecia, suspeito. Quem aplaudia mais alto, visto como mais devoto. A fé era medida em decibéis. O paralelo com a nossa era é quase inevitável. Hoje temos pay-per-view de luta, reality shows de sobrevivência, vídeos virais de acidentes. O fascínio pelo sofrimento nunca desapareceu, apenas mudou de formato. A diferença é que naquela época não havia câmeras, apenas olhos sedentos. A plateia não assistia pela tela, mas bem na cara. E claro, havia toda a atmosfera de festa. Música ecoava, tambores ritmavam, vinho circulava. Crianças brincavam enquanto corpos eram cortados. A normalização era tão forte que até os menores de idade cresciam sem estranhar. Para eles, ver sangue derramado no altar era como para nós ver gols no domingo. Tradição transmitida de geração em geração. Os guerreiros adoravam esse espetáculo. Para eles, assistir a uma vida ser tomada no altar era treino emocional. Preparava o coração para a guerra. Afinal, se você não piscava diante da morte ritual, também não tremia no campo de batalha. A deusa servia como academia mental, transformando brutalidade em costume. As mulheres também tinham papel nesse show. Muitas participavam oferecendo flores, cânticos, ou até preparando os banquetes. Algumas realmente acreditavam que estavam ajudando suas famílias a sobreviver. Outras apenas aceitavam como inevitável. E havia ainda quem, secretamente, vibrava por não ser a escolhida da vez. Sobrevivência sempre vem com doses de cinismo. Os sacerdotes, é claro, eram os grandes diretores. Sabiam exatamente como manipular a emoção coletiva. A cada corte, um cântico. A cada suspiro, um brinde. Era um teatro calculado para transformar horror em catarse. A plateia chorava e ria, não pela vítima, mas pela sensação de estar parte de algo maior que a vida. E quando a vítima caía, sempre havia um detalhe teatral. O fogo subia, a música acelerava, as vozes se uniam. Era o clímax, o momento de êxtase. Quem estava presente dizia sentir arrepio, não de medo, mas de poder. Como se o sangue fosse prova de que a deusa estava ali, assistindo junto. O sadismo coletivo era travestido de espiritualidade. Essa normalização do horror teve um efeito profundo. O povo se acostumou. Não havia mais choque, só expectativa. Cada novo ritual precisava ser maior, mais intenso, mais sangrento, para manter a emoção da multidão. Era a lógica de espetáculo viciante. O que ontem chocava, hoje entediava. Precisavam sempre de um degrau a mais no absurdo. E foi exatamente isso que corroeu o culto por dentro. Quanto mais o público aplaudia, mais grotescos os rituais ficavam. O limite da decência já havia sido cruzado, e a linha entre devoção e sadismo desaparecera. O povo, sem perceber, se tornou cúmplice dos sacerdotes. Não eram apenas espectadores, eram parte ativa da engrenagem. E assim, a fé coletiva se transformou em espetáculo coletivo. A deusa já não precisava punir. A multidão fazia o trabalho por ela. Quem duvidasse, era esmagado pela própria comunidade. Era o efeito manada elevado ao grau máximo. Um tribunal popular onde aplaudir significava sobreviver. Mas, no meio desse coro barulhento, havia sempre uma nota dissonante. Os cânticos das virgens escolhidas.
vozes frágeis que pareciam carregar a despedida da própria deusa. E é para elas que precisamos olhar agora. Para o último sussurro das virgens. Elas foram encontradas em fila, corpos amarrados com cordas trançadas de cânhamo, cada uma com a boca aberta em silêncio eterno. No altar, porém, estavam fragmentos de canções gravadas em tabuletas, como se tivessem tentado deixar uma mensagem final antes da morte. Chamavam aquilo de Cântico Proibido, o último sussurro das virgens. Essas jovens eram escolhidas para cantar durante os rituais. Suas vozes suaves supostamente serviam como canal direto para a deusa. Mas não se engane. O papel era tão bonito quanto cruel. Enquanto a multidão bebia e ria, elas entoavam melodias que ninguém mais ousava repetir fora dali. O que deveria ser música virou senha secreta de uma fé condenada. Dizem que os cânticos tinham um efeito perturbador. As notas eram simples, repetitivas, quase infantis, mas carregavam um peso estranho. Muitos acreditavam que, ao ouvir, sentiam arrepios, como se a própria deusa estivesse respirando no cangote. Outros juravam que a música atraía sombras, que fazia o ar pesar. Não era melodia, era feitiço em forma de som. O mais irônico é que essas canções nunca foram escritas em livros sagrados. Sobreviveram apenas na memória coletiva, passadas de boca em boca, como receitas de família que ninguém ousava anotar. Só que, diferente de bolo de vó, esquecer um verso significava distorcer o feitiço. Cada erro mudava o poder. Talvez por isso elas soassem sempre diferentes, mas igualmente inquietantes. E havia um detalhe ainda mais macabro. Antes de serem sacrificadas, as virgens cantavam juntas, em uníssono, como coral de despedida. O povo acreditava que aquela era a própria voz da deusa se despedindo do mundo. Não eram apenas garotas cantando, eram a encarnação de um adeus divino. Um karaokê fúnebre que misturava beleza e horror. Com o tempo, essas músicas foram proibidas. Cantar um verso em público era crime punido com tortura. Mas claro, quanto mais proibido, mais fascinante. Crianças desobedientes repetiam trechos à noite, rindo nervosas. E quando algo estranho acontecia, uma vela apagava, um cão uivava, a lenda se fortalecia. O medo dava legitimidade ao sussurro. E aí surge a questão histórica. Até que ponto essas canções eram invenções humanas? E até que ponto havia algo de sobrenatural? Estudiosos modernos analisaram fragmentos e descobriram escalas musicais incomuns. Notas repetidas em padrões que lembram mantras de outras culturas. Coincidência ou memória coletiva mais antiga que a própria aldeia? O fato é que, sem escrita oficial, os cânticos foram desaparecendo. Restaram apenas pedaços, como mosaico quebrado. Alguns arqueólogos encontraram símbolos riscados em paredes, supostamente guias de melodia. Mas ninguém conseguiu reconstruir a canção completa. O último sussurro ficou para sempre incompleto, como se a deusa tivesse censurado o próprio epitáfio. E mesmo assim, há relatos de viajantes medievais que ouviram vozes femininas em cavernas, ecoando melodias que ninguém reconhecia. Alguns chamaram de alucinação. Outros juraram que eram descendentes secretas das virgens, guardando a tradição em segredo. De qualquer forma, a lenda sobreviveu porque sempre havia alguém disposto a ouvir. O mais cruel é pensar no destino dessas jovens. Cresciam sabendo que beleza e pureza eram sentença de morte. A recompensa? Virar instrumento de fé, memória da deusa e combustível para o espetáculo público. Cada nota cantada era também uma pá cavando sua própria cova. Romântico para uns, brutal para quem vivia. E assim, as vozes se calaram, mas não desapareceram. Transformaram-se em eco, mito, superstição. Uma música sem partitura que ainda assombra ruínas e corações crédulos. Quando o vento sopra em noites sem lua, há quem diga que é a deusa repetindo seu coro perdido. E foi justamente numa dessas noites, quando o céu se calou de forma estranha, que a lenda do último ritual ganhou um novo capítulo. A noite em que o próprio firmamento apagou sua luz. No meio do ritual, quando o sangue ainda fervia no altar e as virgens entoavam seus cânticos, o céu simplesmente apagou. Não foi nuvem, não foi tempestade,
foi um eclipse brutal, cobrindo a lua com uma sombra tão densa que parecia que o firmamento tinha morrido. A multidão, antes em festa, ficou em silêncio absoluto. Pela primeira vez, ninguém sabia se a deusa estava sendo invocada, ou se estava descendo em pessoa. Essa noite entrou para a lenda porque coincidiu com o auge do culto. Os sacerdotes planejavam o maior sacrifício já realizado. Um banquete de sangue que deveria consolidar o poder da deusa por séculos. Mas quando a lua sumiu, até eles tremeram. Se antes o espetáculo era dirigido para impressionar o povo, agora parecia que o palco havia ganho uma plateia cósmica. O eclipse não estava nos cálculos. Não havia profecia prevista, nem cântico preparado para aquilo. Era como se alguém tivesse desligado o interruptor do universo. Para um povo que vivia de sinais, esse foi o maior sinal de todos. E cada interpretação só aumentava o pânico. Uns diziam que era bênção, outros juravam que era condenação. A multidão reagiu de forma paradoxal. Alguns caíram de joelhos, implorando perdão. Outros começaram a rir, bêbados, convencidos de que era prova de que a deusa estava satisfeita. E havia ainda os que correram desesperados, tentando fugir da aldeia como se a própria terra fosse explodir. Era o caos puro, um episódio de Black Mirror gravado sem roteiro. Os sacerdotes, claro, tentaram controlar a narrativa. Gritaram que aquele era o sinal da presença da deusa, que ela exigia mais sacrifícios, que era preciso intensificar o ritual. Mas sua voz já não tinha peso. O povo não ouvia homens, ouvia o próprio céu. E quando o cosmos fala, até o pregador vira figurante. Relatos contam que animais enlouqueceram. Cães uivavam, cavalos derrubavam cavaleiros, pássaros batiam contra paredes. O mundo natural parecia tão perturbado quanto o humano. A sensação era de que a fronteira entre vivos e mortos tinha se rompido. Cada respiração parecia ecoar como grito. Cada sombra parecia ter olhos. E no meio desse pavor, o sacrifício principal foi iniciado. Uma jovem foi trazida ao altar, coroada de flores e mel. O fogo subiu, mas a lua continuava oculta. Quando o sangue dela escorreu, o eclipse permaneceu intacto, como se zombasse da cerimônia. Era como se a deusa tivesse aceitado, e ao mesmo tempo rejeitado a oferenda. A cena se tornou insuportável. Muitos acreditaram que testemunharam a própria divindade. Outros que viram o início do fim. As virgens cantavam, mas o som saía trêmulo, engolido pelo medo coletivo. O eclipse transformou um ritual coreografado em improviso caótico. Era como um concerto em que o maestro desmaia no palco e a orquestra continua sem saber a nota. E então veio o silêncio. Tambores pararam, vozes cessaram, até o vento calou. Não havia som, só escuridão. Aquele instante congelado ficou marcado como a noite em que até o céu se recusou a participar. Para muitos, foi prova de que a deusa não era mais uma figura simbólica. Ela estava ali, assistindo, talvez decidindo o destino de todos. O eclipse passou, como sempre passa, mas nada voltou a ser igual. O povo saiu dividido, alguns mais devotos do que nunca, outros aterrorizados demais para continuar. Foi o momento em que a fé deixou de ser escolha comunitária e virou trauma pessoal. A deusa deixou de ser mito coletivo e se tornou fantasma íntimo. E talvez o detalhe mais intrigante dessa noite seja o que veio depois. Porque quando a lua voltou, o altar estava vazio. Não havia corpo, não havia oferenda. Apenas cinzas espalhadas, como se o sacrifício tivesse sido consumido por algo maior que fogo. E esse mistério abriu o próximo capítulo da lenda. A história do corpo que ninguém jamais encontrou. O altar estava coberto de cinzas, mas não havia ossos, não havia carne, não havia sequer um fio de cabelo. O corpo da jovem sacrificada simplesmente desapareceu. Era como se tivesse sido engolido pelo próprio eclipse. O povo procurou entre as brasas, vasculhou o chão, até cavou as pedras embaixo do altar. Nada. O sacrifício mais importante da história havia deixado 0 provas materiais. Esse detalhe virou combustível para todas as teorias. Uns juravam que a deusa tinha descido e levado sua noiva consigo. Outros diziam que os sacerdotes encenaram tudo, escondendo a vítima para manipular a fé.
Havia até os cínicos que afirmavam que a jovem fugiu no meio da confusão, transformando o maior ritual em fuga digna de filme de ação. Mas o que realmente chocou não foi a ausência em si, e sim a ausência pública. Sacrifícios eram feitos para mostrar o corpo, a dor, o sangue, espetáculo total. O cadáver era parte essencial da liturgia. Sem corpo não havia prova. Sem prova não havia ritual. E isso abriu a ferida da dúvida. Os sacerdotes, desesperados, improvisaram. Gritaram que a deusa havia consumido a vítima por inteiro, que aquilo era sinal de aceitação suprema. Mas a explicação soou conveniente demais. Era como quando você some com o presente caro que sua tia deu e diz que o cachorro comeu. Ninguém acreditou totalmente, mas também ninguém tinha coragem de contestar em voz alta. O povo saiu dividido. Alguns, mais fanáticos, acreditaram na versão divina. Outros, mais céticos, começaram a suspeitar que estavam sendo enganados. E no meio dessa divisão, o culto perdeu força. Porque se a fé se baseia em espetáculo, e o espetáculo não tem corpo, sobra só rumor. E rumor não sustenta tronos. O detalhe irônico é que, ao mesmo tempo que enfraqueceu a fé, o desaparecimento fortaleceu o mito. Afinal, todo mistério é mais sedutor que uma resposta óbvia. A jovem virou lenda, a escolhida levada pela deusa. Poetas proibidos escreveram versos, viajantes inventaram versões cada vez mais absurdas. Ela deixou de ser pessoa e virou mito ambulante. Com o tempo, o sumiço do corpo começou a ser contado como um milagre. Cada aldeia tinha sua própria versão. Em umas, ela se transformou em estrela. Em outras, em árvore sagrada. Houve até quem dissesse que ela se tornara parte da terra, espalhando fertilidade com seu sangue invisível. O corpo que não existia virou mais fértil que todos os que existiram. Arqueólogos modernos nunca encontraram rastros. Ossadas existem em outros rituais, mas nada ligado a esse. É como se o próprio tempo tivesse feito questão de apagar qualquer pista. E aí está o enigma. A ausência total é prova de fraude ou prova de mistério real? Essa pergunta ecoa até hoje. E como sempre, a ausência virou combustível para a política. Reis, pregadores e rivais usaram o caso para seus discursos. Uns diziam que era a vitória de sua religião contra o paganismo. Outros, que era sinal de que velhos deuses ainda respiravam. O corpo nunca foi encontrado, mas foi usado como argumento em cada batalha ideológica. E quanto mais o tempo passava, mais a história ganhava contornos sobrenaturais. Ninguém mais lembrava da jovem como indivíduo. Ela era só a escolhida. Sua identidade desapareceu junto com o corpo, substituída por símbolos, medos e metáforas. Ela não viveu, foi usada. Até o último fio de memória foi devorado pelo eclipse. Mas a ausência dela não significava paz. Pelo contrário, foi a fagulha que incendiou a guerra seguinte. Porque quando o poder sente que está perdendo terreno, sempre responde com violência. E foi assim que surgiu a Marcha. O exército que decidiu destruir a deusa de uma vez por todas. Eles chegaram ao amanhecer. Tochas ainda acesas da noite anterior, estandartes erguidos como se fossem crucifixos. Mas não vieram rezar. Vieram destruir. Um exército inteiro marchou contra os templos da deusa esquecida, não para derrotar soldados, mas para matar símbolos. O queimar de altares virou espetáculo militar. O aço não enfrentava homens, mas memórias. A decisão de enviar tropas não foi espiritual, foi política. Os governantes da nova fé sabiam que não bastava convencer, era preciso esmagar a concorrência. E nada transmite mais autoridade do que o som de 100 espadas batendo no mesmo ritmo. Transformaram a caçada a deuses antigos numa espécie de operação de limpeza, como se fossem fiscais divinos derrubando construções ilegais. A marcha não poupava nada. Estátuas eram decapitadas, manuscritos rasgados, sacerdotes caçados como animais. Cada ruína queimada era exibida como troféu. Para o povo, parecia libertação. Para a história, era apenas outro episódio de censura com violência. Religião nova é como empresa startup. Precisa matar o modelo antigo para dominar o mercado. Mas não pense que foi simples.
Algumas aldeias resistiram. Eram devotos demais ou simplesmente orgulhosos demais para entregar seus símbolos. O resultado foi massacre. Guerreiros armados contra camponeses com paus. Uma luta desigual, mas suficiente para alimentar lendas. Os últimos defensores da deusa, caindo com cânticos nos lábios. A ironia é que, mesmo com tanto poder militar, o exército nunca conseguiu matar a própria ideia. Porque ideias não queimam, não sangram, não tombam. Cada altar destruído apenas aumentava a sensação de que a deusa estava sendo injustiçada. E injustiça, como sabemos, é o combustível eterno da memória. Os soldados, no fundo, eram apenas peões. Muitos sequer sabiam quem estavam combatendo. Marchavam porque receberam ordens, queimavam porque alguém disse que era certo. Para eles era só mais um serviço. Mas para o povo que assistia, cada tocha acesa parecia uma traição. Era como ver sua mãe sendo apagada da história com fogo e espada. E claro, o espetáculo da destruição também foi manipulado. Pregadores acompanhavam as tropas, narrando a queima dos templos como se fosse sermão vivo. A luz vence as trevas, gritavam, enquanto mulheres choravam sobre cinzas. O marketing espiritual transformava a carnificina em vitória celestial. A plateia engolia a narrativa junto com a fumaça. Só que no meio disso, boatos persistiam. Diziam que em algumas noites, soldados ouviam cânticos femininos vindo das ruínas queimadas. Outros relatavam sonhos perturbadores, vendo a deusa coberta de cinzas, sorrindo com dentes de ferro. A campanha militar, em vez de calar a memória, deu a ela novos disfarces. Agora, ela vivia em pesadelos. E foi essa ironia cruel que assustou os próprios generais. Perceberam que poderiam vencer no campo físico, mas não no psicológico. Você pode queimar uma biblioteca, mas não pode apagar o eco de uma canção da mente de quem já ouviu. E assim, mesmo com vitória declarada, o exército saiu derrotado pela persistência da sombra. O povo, traumatizado, aprendeu a lição. Não bastava lutar contra soldados. O culto precisaria mudar de forma, se adaptar, se esconder. A fé deixou de ser pública e virou subterrânea. A deusa saiu das praças e se refugiou nas cavernas, nos quartos fechados, nos corações culpados. A chama não se apagou, apenas trocou de lugar. E foi desse silêncio forçado que nasceu o capítulo seguinte. O culto escondido nas sombras, sobrevivendo como fantasma nas frestas da história. Eles foram encontrados em uma caverna, corpos dispostos em círculo, cada um com uma vela ainda acesa na mão. O fogo não tinha apagado, mesmo depois da morte. Era a prova de que o culto não havia desaparecido com o exército, apenas tinha mudado de endereço. A deusa agora vivia nas sombras, nas frestas da noite, onde nenhum inquisidor ousava olhar por muito tempo. A perseguição obrigou os devotos a se tornarem criativos. Templos de pedra foram substituídos por cavernas úmidas, casas abandonadas, celeiros escondidos. A fé deixou de ser espetáculo público e virou ritual clandestino. Era como se o Spotify da época tivesse migrado para playlists secretas. Quem sabia a senha, ouvia. Quem não sabia, nunca encontrava. Os cânticos eram murmurados, quase inaudíveis, apenas para manter a memória viva. As oferendas já não eram corpos humanos, mas animais pequenos, pão queimado, vinho azedo. A deusa foi adaptada para o modo stealth. Não era mais rainha de festas sangrentas, era a hóspede silenciosa da culpa. A fé sobreviveu, mas com menos glamour e mais paranoia. E essa transição tem algo fascinante. Quando a fé é perseguida, ela não morre. Ela se infiltra. Os símbolos começaram a ser disfarçados. Um colar com flor podia ser apenas acessório, ou sinal de devoção. Um desenho rabiscado em porta podia ser brincadeira infantil, ou marca de culto. Era a era do duplo sentido espiritual. Os sacerdotes sobreviventes, agora reduzidos a mendigos espirituais, também se reinventaram. Já não comandavam multidões, mas pequenos grupos. Tornaram-se guias do medo, narradores de histórias proibidas, líderes de resistência psicológica. Se antes eram carrascos de luxo, agora eram gurus de guerrilha. Menos ouro, mais mistério. A ironia é que, sem a pressão do espetáculo público,
o culto ganhou uma aura ainda mais sedutora. O proibido sempre é mais atraente. Muitos jovens eram iniciados não por devoção, mas por curiosidade. Queriam sentir o arrepio do interdito, o gosto de estar do lado errado da história. Era religião misturada com adrenalina. E foi assim que nasceram os primeiros manuscritos secretos. Textos cifrados, símbolos embaralhados, histórias codificadas. Tudo para manter a memória sem ser pego. Esses fragmentos sobreviveram até hoje, encontrados em cantos de igrejas, escondidos em bibliotecas, camuflados sob rezas oficiais. Como spam que insiste em voltar, mesmo bloqueado. Os inquisidores, claro, sabiam que algo continuava, mas nunca conseguiam pegar em flagrante. Sempre havia apenas rumores, sussurros, símbolos que podiam significar tudo ou nada. O culto se tornou fumaça, impossível de segurar, impossível de apagar. Quanto mais tentavam esmagar, mais ele se infiltrava. Esse período de clandestinidade transformou a deusa. Ela deixou de ser apenas entidade de sangue e festa, e se tornou espírito de resistência. Passou a ser lembrada, não só como devoradora de vidas, mas como guardiã dos esquecidos. O mito mudou de pele, mas continuou respirando. E isso explica por que o culto sobreviveu mesmo em ambientes hostis. Ele já não precisava de altares, nem de multidões. Bastava uma vela acesa em segredo, um canto murmurando no escuro. Uma lembrança proibida passada de mãe para filha. Era a fé low profile, discreta, quase invisível, mas poderosa. A cada geração, a chama parecia diminuir, mas nunca sumia. A deusa se tornou sombra persistente, um fantasma que se recusava a sair da memória. E se a perseguição parecia apagar sua força, na verdade, a tornava mais resistente. Porque o que sobrevive escondido sempre carrega um gosto de eternidade. Mas essa eternidade tinha preço. E quem ousava lembrar em voz alta pagava caro. Era o início do período mais cruel. O da memória proibida, onde até falar da deusa significava assinar sua própria sentença. Ele foi arrastado pela praça com a língua cortada, pendurada no pescoço como aviso. Seu crime não foi roubo, nem traição. Foi lembrar em voz alta o nome da deusa esquecida. O recado estava dado. Quem ousasse manter viva a memória, teria a boca calada de forma definitiva. A história não precisava de mártires, mas de cadáveres exemplares. O esquecimento virou lei. Não bastava destruir altares e templos. Era preciso vigiar pensamentos. Falar da deusa era traição. Cantar seus cânticos era bruxaria. Acender uma vela fora da igreja era pacto demoníaco. O preço da lembrança era tortura, exílio ou morte pública. A fé foi transformada em contrabando, e cada memória virou mercadoria arriscada. Os tribunais da época não julgavam com provas, julgavam com boatos. Bastava uma criança repetir uma música antiga, e pronto. A família inteira era acusada. O esquecimento era imposto pela delação. Qualquer vizinho invejoso podia condenar outro, apenas insinuando devoção à deusa. Era um sistema jurídico tão eficiente quanto cruel, onde paranoia valia mais que testemunho. E como sempre acontece, o medo virou ferramenta de poder. Os inquisidores sabiam que manter o terror era mais útil que matar todos os devotos. Bastava punir alguns em praça pública, transformar a execução em espetáculo, e a memória se apagava por conta própria. Era como deletar arquivos usando exemplos sangrentos em vez de senha de administrador. O curioso é que essa censura não apagou o mito, apenas o transformou em lenda proibida. Quanto mais perigoso lembrar, mais sedutor se tornava lembrar em segredo. Os devotos sobreviventes guardavam memórias como quem guarda tesouro roubado. Histórias eram passadas de forma cifrada, escondidas em parábolas, contos de fadas, símbolos discretos. Alguns chegaram a usar o nome da deusa em canções infantis, disfarçadas de brincadeiras. Crianças cantavam sem saber que estavam repetindo fragmentos de cânticos sagrados. Os inquisidores, cegos ao detalhe, deixavam passar. E assim, paradoxalmente, a deusa sobreviveu nos lábios inocentes que eles jamais ousariam punir. O terror das punições também criou um fenômeno curioso. Memórias reprimidas se transformaram em pesadelos coletivos.
Quem cresceu ouvindo que não devia falar o nome, sonhava com ele. Quem era proibido de cantar, ouvia melodias na cabeça. Era como se o silêncio forçado desse mais voz ao esquecido. A deusa ganhou um novo corpo, o subconsciente. E claro, a ironia maior é que quanto mais tentavam impor esquecimento, mais provas materiais deixavam. Registros de julgamentos, atas de execuções, relatos de perseguição. Hoje, boa parte do que sabemos sobre a deusa vem não dos devotos, mas dos inimigos. O esquecimento planejado foi sabotado pela própria burocracia da punição. A cada boca calada, surgia outra memória oculta. Cada língua cortada era semente de mito. A repressão não matou a fé, apenas mudou sua forma de existir. O que era devoção aberta virou trauma coletivo. E trauma, todos sabemos, é muito mais difícil de apagar. No fim, a deusa foi morta de novo. Mas dessa vez não pelo silêncio dos fiéis, e sim pelo silêncio imposto pelo medo. Essa segunda morte foi ainda mais cruel, porque a transformou em fantasma de memória. Um nome não dito, uma canção não cantada, um altar não reconstruído. Mas fantasmas não obedecem a decretos. Eles se infiltram em ruínas, sonhos e pesadelos. E foi assim que a deusa, mesmo proibida, continuou rondando a história, esperando o momento de retornar. Afinal, quando a história tenta enterrar algo, sempre há uma sombra que insiste em se levantar. E é nessa sombra que entramos no próximo ponto. Quando a própria história vira fantasma, rondando aqueles que ousam cavar demais. O historiador abriu um manuscrito antigo e, na mesma noite, morreu em sua cama sufocado, como se alguém tivesse pressionado sua garganta. No livro, havia apenas símbolos estranhos e versos interrompidos, fragmentos de um culto proibido. Nada sobrenatural em teoria, mas o suficiente para alimentar boatos. A deusa não aceitava ser estudada, apenas temida. A história não era documento, era maldição. Esse episódio não foi único. Pesquisadores que ousaram decifrar fragmentos antigos relataram pesadelos, surtos, até mortes súbitas. Coincidência? Talvez. Mas coincidência repetida demais vira padrão desconfortável. Era como se o simples ato de tentar lembrar despertasse algo adormecido. A história, em vez de esclarecer, começava a se comportar como fantasma vingativo. E aqui entra a ironia. Nós, modernos, adoramos acreditar que somos racionais, que estudar o passado é ciência pura. Mas a verdade é que certas memórias não querem ser desenterradas. Cada pedaço recuperado parece carregar junto uma sombra. É como abrir um e-mail suspeito. Você sabe que não devia clicar, mas clica. E o vírus entra sem pedir licença. As ruínas do culto oferecem esse mesmo desconforto. Cavernas com símbolos riscados, tabuletas quebradas, ossos dispostos em formas estranhas. Arqueólogos entram com lanternas e saem com mais perguntas que respostas. Porque o que encontram não é só matéria morta, é sensação viva. Como se cada pedra guardasse ainda a respiração dos cânticos proibidos. E a história oficial, claro, tenta racionalizar. Foram apenas superstições. Foram apenas rituais locais. Explicações frias, práticas, burocráticas. Mas quem lê relatos antigos percebe que havia algo além. Pessoas descreviam sensações, visões, arrepios. E essas experiências subjetivas não cabem em rodapé acadêmico. São fragmentos de fantasma que resistem ao ceticismo. O mais fascinante é como o esquecimento deliberado transformou a deusa em presença difusa. Ela não é lembrada como figura concreta, mas como sensação, silêncio opressor, vento gelado, arrepio na nuca. É como se o próprio ato de tentar apagá-la tivesse dado a ela novo corpo. O corpo do medo. E aqui está o paradoxo. A deusa só existe porque foi proibida. Se tivesse continuado como divindade normal, teria sido substituída por outra qualquer, esquecida como moda antiga. Mas ao ser censurada, virou sombra eterna. O fantasma daquilo que não pode ser dito é sempre mais forte que a lembrança explícita. As histórias de aldeões que ouviram cânticos à noite, de viajantes que sentiram presenças nas ruínas, de monges que enlouqueceram após copiar manuscritos, tudo isso mantém a chama.
O que deveria ser esquecido se transformou em lenda resiliente. A história virou corrente invisível, arrastada até hoje. E não é só superstição. Estudos modernos mostram que muitos rituais descritos realmente existiram, que os símbolos encontrados batem com padrões de outras culturas, que algo consistente estava ali. A parte difícil é separar fato de mito, porque quando a história se mistura com o medo, ela não é mais só registro, ela vira experiência. Talvez por isso a deusa seja lembrada mais como presença do que como nome. Não sabemos seu rosto, não sabemos seu som, mas sentimos seu eco. A história dela é fantasma porque não se apresenta em carne, mas em ausência. Está no que falta, no que não foi registrado, no que foi arrancado. E é justamente nessa lacuna que mora a inquietação. O que mais ainda pode estar escondido, esperando para ser relembrado? Porque se até agora falamos de fragmentos, a pergunta inevitável é: e se o ritual ainda não tivesse acabado? Eles encontraram, em uma vila isolada, uma mesa posta com pão queimado, taças de vinho grosso e velas ainda acesas. Nenhum corpo, nenhum sacerdote, mas tudo disposto como no passado. Era como se o banquete tivesse terminado minutos antes da chegada. O detalhe perturbador: no chão, havia pegadas recentes de pés descalços em círculo. O ritual, aparentemente, nunca tinha acabado. Esse é o choque. Mesmo após séculos de perseguição, ainda existem relatos de comunidades que repetem os antigos rituais. Não como religião oficial, mas como tradição secreta. É a fé camuflada de folclore. As pessoas dizem: é só festa cultural. É só tradição de família. Mas o vinho derramado e o pão queimado contam outra história. E aqui entra o paradoxo: o que era proibido virou identidade. Nessas vilas, manter o ritual é uma forma de resistir ao esquecimento, mas também um jogo perigoso. Quem participa jura que é só teatro, só homenagem ao passado. Mas há sempre aquele silêncio desconfortável quando alguém pergunta: e a oferenda? Relatos modernos descrevem cânticos antigos sendo repetidos, embora com letras já corrompidas pelo tempo. Crianças cantam sem entender. Velhos choram sem explicar. Alguns turistas até presenciaram celebrações estranhas em noites sem lua, com fogueiras e danças circulares. Gravaram vídeos, mas as imagens saíram borradas, como se a própria câmera tivesse medo. Antropólogos estudaram essas práticas e classificaram como resíduos de cultos arcaicos. Bonita palavra para não admitir que o negócio continua vivo. É como chamar zumbis de fenômenos biológicos pós-vitais. A linguagem tenta racionalizar, mas o desconforto é inevitável. Porque se até hoje há banquetes com pão queimado, quem garante que o resto não voltou também? E não pense que esses rituais são apenas reencenações turísticas. Em alguns casos, houve desaparecimentos registrados. Jovens que participavam e nunca mais eram vistos. Explicações oficiais falam em fugas, acidentes, sequestros. Mas os símbolos pintados em pedras e as coroas de flores queimadas contam uma história mais próxima da que vimos nos séculos passados. A parte mais sombria é a reação dos envolvidos. Quando confrontados, riem, dizem que é folclore. Mas seus olhos não riem junto. O silêncio pesa, como se houvesse pacto coletivo de nunca revelar tudo. E no fundo, talvez nem precisem. O clima já fala por si. É aquele tipo de segredo que não precisa ser dito para ser entendido. Alguns estudiosos sugerem que a persistência desses rituais não é fé verdadeira, mas medo herdado, um trauma transmitido por gerações, como se abandonar o ritual fosse arriscar despertar a ira da deusa. Então continuam, não por devoção, mas por precaução. Uma superstição coletiva disfarçada de tradição cultural. E aqui está a parte mais perturbadora. Há registros recentes de banquetes interrompidos por eclipses. Nada confirmado oficialmente, mas testemunhas juram ter visto o céu escurecer no meio da festa. Coincidência? Talvez. Mas coincidência demais começa a cheirar a repetição. E repetição, nesse caso, significa que o último ritual nunca teve fim. A ideia é desconfortável. A deusa não morreu. Apenas mudou de palco. Não precisa mais de templos de pedra. Basta uma mesa em qualquer canto esquecido.
O culto não é ruína, é eco. Está na voz de quem ainda canta sem saber, na mão de quem ainda acende vela sem explicar. A sombra nunca saiu, só aprendeu a esperar. E se essa espera for verdadeira, significa que a cada geração há um banquete marcado, uma oferenda prevista, um ritual reencenado. A história não está nos livros, mas nos gestos repetidos sem pensar. E isso transforma a deusa em algo ainda mais poderoso. Não mito, mas hábito. E é justamente esse hábito silencioso que prepara o terreno para o próximo passo. Quando o chamado da deusa esquecida volta a ser ouvido em sonhos e pesadelos de quem nunca a conheceu. Uma mulher acordou gritando no meio da noite, coberta de suor, jurando ter ouvido vozes femininas cantando ao pé da sua cama. Não havia ninguém. Apenas a coroa de flores secas que ela mesma tinha deixado como decoração. O detalhe que deixou todos arrepiados. As flores estavam molhadas de orvalho, como se tivessem acabado de ser colhidas. O chamado da deusa tinha atravessado o sono. Esse é o fenômeno mais estranho. Pessoas sem nenhuma ligação com o culto relatam sonhos repetitivos. Sempre o mesmo cenário. Uma mesa de banquete, pão queimado, taças de vinho grosso, cânticos que não entendem, mas reconhecem. Alguns acordam chorando, outros com marcas no corpo, como se realmente tivessem estado lá. O mito deixou de ser lido e passou a ser vivido. Há registros em várias partes do mundo. Sonhos em camponeses, em monges, até em soldados, sempre envolvendo símbolos ligados ao antigo culto. Para uns, coincidência psicológica. Para outros, prova de que a deusa encontrou nova forma de se manifestar. Não mais em altares, mas nas mentes adormecidas. O inconsciente virou templo portátil. E aqui, a ironia é brutal. Quanto mais esquecida ela foi no mundo material, mais presente ficou no mundo interior. O vazio deixado pela censura virou espaço fértil para alucinações coletivas. É como deletar arquivos de um computador, mas esquecer de limpar a nuvem. A memória continuava acessível, só mudou de pasta. O detalhe mais perturbador é a repetição. Todos os relatos descrevem o mesmo cântico, uma melodia simples, circular, que nunca termina. Como se fosse loop eterno. Quem acorda lembra do refrão, mas esquece o resto. O que leva estudiosos a se perguntarem: e se esse cântico nunca tivesse começo ou fim? E se fosse realmente feitiço infinito? Alguns chamam de histeria coletiva, outros de trauma herdado. Mas há quem veja nisso prova de que a deusa ainda respira. Afinal, sonhos têm sido usados como linguagem divina desde sempre. Profetas bíblicos, xamãs, monges, todos ouviram vozes no sono. Então por que não admitir que o chamado dela também viaja pela mesma estrada? O fenômeno cresceu a ponto de criar comunidades modernas. Pessoas que compartilham sonhos online, fóruns cheios de relatos semelhantes. Uns tratam como folclore, outros como religião renascida. O que começou como superstição rural agora circula em grupos de internet, ganhando memes, hashtags, até playlists de cânticos proibidos. A deusa virou trend topic sem pedir. E claro, há quem leve isso a sério demais. Pequenos grupos começaram a recriar rituais inspirados nos sonhos. Reúnem-se em florestas, preparam banquetes simbólicos, cantam melodias repetitivas. Dizem que não é religião, é performance artística. Mas os ecos são claros demais. Pão queimado, vinho grosso, coroas de flores. Nada é inocente quando o passado insiste em repetir. O mais inquietante é pensar que talvez os sonhos sejam apenas instruções. Que cada geração recebe lembretes inconscientes para manter a chama acesa. Se for verdade, a deusa não precisa mais de sacerdotes ou altares, só de humanos dispostos a dormir. O sono virou a nova liturgia. E isso abre outra possibilidade. E se o ritual não estivesse esperando ser lembrado, mas estivesse esperando você? Se cada sonho for uma convocação pessoal, uma senha enviada no escuro, a pergunta não é mais se a deusa existe, mas quando você vai aceitar o convite. O chamado já não é coletivo, é íntimo. A deusa se aproxima de cada um pela fresta do inconsciente.
plantando imagens e melodias. E quem já ouviu sabe, é impossível esquecer. O esquecimento era sua maior derrota, mas agora o jogo virou. Ela voltou como sussurro inevitável. E se esse sussurro for apenas o prelúdio, o que nos aguarda é mais assustador. O fim que nunca chegou, porque talvez o último ritual ainda esteja por acontecer. Uma vila inteira desapareceu do mapa no século XVII. Casas intactas, mesas ainda postas, mas nenhum corpo. No centro da praça, havia apenas um altar improvisado, coberto de cinzas recentes e uma coroa de flores carbonizada. Não houve batalha, não houve peste. Foi como se todos tivessem sido tragados pelo mesmo ritual. O fim não tinha chegado, apenas mudado de endereço. Esse é o paradoxo que assombra a lenda. O último ritual nunca foi realmente o último. Sempre há um eco, uma repetição, um detalhe que insiste em voltar. Quando pensamos que a deusa morreu, ela reaparece em outro lugar, em outra forma, em outro tempo. O mito se comporta como vírus. Não importa quantas vezes você formate, sempre volta em versão mais adaptada. E o que mais perturba é a ausência de encerramento. Diferente de outras divindades, que foram substituídas por novas fés, ou esquecidas de vez, essa deusa nunca teve certidão de óbito. Ela apenas entrou em modo de espera. O culto não acabou, só hibernou. O ritual não se extinguiu, só pausou. Como série cancelada que, anos depois, ganha temporada surpresa. Os sinais modernos só reforçam essa ideia. Desaparecimentos estranhos, sonhos repetidos, símbolos encontrados em cavernas e casas antigas. Até mesmo festas populares carregam traços que lembram o culto. Pão queimado, coroas de flores, danças circulares. Tudo explicado como folclore. Mas folclore é só religião que perdeu o marketing. A ausência de provas concretas mantém o mito ainda mais vivo. Se houvesse corpo, haveria resposta. Mas o vazio alimenta dúvida, e dúvida é combustível eterno. A cada tentativa de apagamento, a deusa ressurge com mais força. O esquecimento é sua estratégia de sobrevivência. Quanto menos falamos dela, mais ela se infiltra. E talvez seja isso que a torna perigosa. Porque não precisamos acreditar para participar. Basta repetir uma música, acender uma vela, até sonhar sem querer. O ritual não depende de fé consciente. Ele se alimenta da memória involuntária, dos gestos automáticos, dos hábitos herdados sem explicação. A deusa não pede, ela espera. O mais irônico é pensar que a deusa venceu pelo cansaço. Soldados a queimaram, sacerdotes a exploraram, inquisidores a proibiram, mas nenhum deles conseguiu matá-la. Ela sobreviveu nas sombras, no silêncio, nos sonhos. O tempo, que deveria ser seu inimigo, virou aliado. Cada século esquecido só tornou o retorno mais inevitável. E se tudo isso for apenas paranoia histórica, ainda assim o mito cumpriu seu papel. Nos lembra que o esquecimento nunca é absoluto. Sempre resta uma fresta, uma sombra, um eco. E nesse eco, a deusa continua viva. Talvez não como entidade, mas como ideia que se recusa a morrer. E ideias, sabemos, são mais perigosas que qualquer espada. Então chegamos ao ponto final, ou talvez ao ponto de interrogação. O último ritual não terminou porque nunca precisou terminar. Ele se repete sempre que alguém lembra, sonha, ou até ri com nervosismo ao ouvir essa história. O sacrifício continua, não no altar de pedra, mas na memória compartilhada. E aqui fica a pergunta incômoda. E se, ao ouvir essa narrativa, você também já fez parte do ritual? Se cada palavra absorvida for uma oferenda silenciosa. Nesse caso, a deusa não está esquecida. Está, neste exato instante, sendo lembrada por você. A história termina, mas a chama não. O fim nunca chegou, porque talvez o fim nunca seja permitido. O último ritual ainda aguarda, em silêncio, na esquina do tempo. E quem garante que você não será o próximo a ouvir o chamado? Agora me diga, se esse fosse realmente o prelúdio de um ritual, você aceitaria participar? Ou correria para nunca mais voltar? Escreve nos comentários. Quero saber de que lado você ficaria.
E assim, entre sangue, silêncio e sombras, chegamos ao fim de uma história que nunca teve fim. A deusa esquecida não está morta, apenas aprendeu a se esconder melhor que todos nós. Ela sobrevive nas lacunas, nos sonhos mal lembrados, no arrepio que você sente quando apaga a luz. Porque o verdadeiro poder não é dominar altares, é dominar memórias. A ironia é simples. O esquecimento, que deveria ser a derrota dela, virou sua maior arma. Enquanto outras divindades viraram estátuas de museu, ela se tornou sussurro. Enquanto outras precisam de templos para existir, ela precisa apenas de um ouvido disposto. E adivinha, você já deu esse ouvido. Talvez essa seja a lição que nenhum sacerdote ousou dizer em voz alta. Deuses não morrem, apenas trocam de corpo. O dela agora habita na sua lembrança. No instante em que você desligar este vídeo, no momento em que for dormir, talvez um cântico esquecido volte a ecoar. Não porque você acredita, mas porque já ouviu. E se isso acontecer, lembre-se, você não está sozinho. Desde aldeias queimadas, até fóruns modernos na internet, sempre houve alguém que ouviu antes de você. A deusa não precisa de multidões. Ela precisa apenas de continuidade. E agora, por mais que tente, você nunca mais vai esquecê-la. O fim, portanto, nunca chegou. E talvez nunca chegue. Porque aquilo que chamamos de último ritual pode estar apenas começando. Cada história contada é uma nova oferenda. Cada memória reativada é um altar reconstruído. E cada espectador, sem perceber, se torna sacerdote improvisado desse culto eterno. No final, fica a pergunta que ninguém responde em voz alta. Quando a sombra bater à sua porta, você vai rir chamando de superstição? Ou vai se calar com medo de pronunciar o nome que nunca deve ser dito?